Então, como eu estava dizendo a vocês, como o texto fala, a palavra convencer, ela tem um aspecto apologético. Ela tem um aspecto de você, como homem apegado à palavra, que não larga a mão da palavra, você ter a capacidade de você refutar, de você contestar, de você, de fato, lutar contra aqueles que lhe contradizem. Contradizem o quê? A doutrina. Veja que essa palavra, ela é usada também quando o apóstolo ele instrui Tito. Veja o capítulo 2, versículo 9. Veja que aqueles problemas sindicais é uma coisa que sempre existiu. O sindicato sempre reclamou. Era menos difícil quando só era escravo. Porque se você reclamasse que nessa época era escravo, cortava a cabeça, vendia para um cara bem pior. Hoje em dia tem sindicatos, e é difícil o cara fazer isso. Então, veja o capítulo 2, versículo 9. Quanto aos servos, aos escravos, que sejam em tudo, o quê? Obedientes, no ensino do quinto mandamento. Obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivos de satisfação. Não seja o quê? Respondam. Essa palavra respondam aqui é a mesma palavra, aqueles que o contradizem. Aí está escrito aí, né? Essa versão aí, né? O contradizem. Então, veja bem. Esse tipo de gente, no caso lá, no primeiro contexto, que você vai ver no versículo 10, quando ele diz por que ele dá a explicação, porque ele tem que ser capaz de convencer os que contradizem, porque existem muitos o quê? Insubordinados. De fato, havia muito desse tipo de gente na igreja em Creta. Se você ler os versículos 10 até o versículo 16, o apóstolo praticamente ele vai dar uma descrição desses insubordinados que estavam dentro da igreja tentando contradizer Tito, porque você vai ver no capítulo 2, versículo 15, veja o que o apóstolo diz a Tito: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Vocês lembrem que os oficiais eles têm a autoridade de quem? De Cristo. Com toda a autoridade, ninguém o quê? Te despreze. Dentro da igreja você vai encontrar pessoas insubordinadas à palavra de Deus, que vão desprezar aqueles que foram ordenados pelo Espírito Santo e vão querer contradizer a doutrina que eles estão ensinando. E veja que é muito forte o ensino de Paulo para que Tito, isso é comum nas pastorais, quando você vai ler 1 e 2 Timóteo e Tito, você vai ver que é tão comum a existência de pessoas insubordinadas dentro da igreja, e que o apóstolo estava instruindo a esses pastores resistirem a esses tais. E veja aqui também, no capítulo 3, versículo 10, praticamente ele está encerrando falando sobre como ele deve lidar com homens facciosos, homens cismáticos dentro da igreja. Veja o que o apóstolo fala: evita o homem faccioso, o herege. Mas herege aqui não significa herege doutrinariamente falando somente isso, mas também qualquer pessoa que com uma ideia, mesmo uma ideia legítima, esteja querendo dividir a igreja. Ele diz: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. A natureza do faccioso é essa, a natureza do respondão, do altercador, que você vai ver no capítulo 3, veja a palavra, capítulo 3, versículo 2, quando ele instrui a igreja dizendo: não difamem a ninguém, não sejam injuriosos, não insultem, não caluniem ninguém, nem sejam o quê? Altercadores. A palavra grega usada aí
descreve uma pessoa que tem uma disposição interna para brigar, uma pessoa que tem disposição interna para questionar de modo não edificante, uma pessoa que tem de fato um fogo consumidor do seu coração para ser um verdadeiro inquiridor deste século. Você encontra isso na igreja. E muitas vezes são pessoas que se dizem conhecedoras da doutrina, como acontecia lá com Tito, porque veja, quando ele fala no capítulo 1, versículo 15, ele diz: todas as coisas são puras para os impuros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Ele estava combatendo um tipo de teologia que estava entrando dentro da igreja, querendo entrar dentro da igreja, uma teologia de santidade externa e hipócrita que era comum aos fariseus da circuncisão. E ele fala: porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Não estou falando que até os professam conhecer. Entretanto, negam por meio de quê? Por meio de suas obras. É por isso que são abominados, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O fato deles serem assim é porque a mente deles, o luz deles, o ser interno deles está corrompido. E o presbítero, ele tem que ser apegado à palavra para ter condição de contradizer e chegar a esses lobos vorazes e dizer: fique aí fora do redil, saia daqui. Não é à toa. E é interessante, antes de eu falar isso, novamente eu recorro a João Calvino. Ele diz o seguinte, que o pastor ele precisa ter duas vozes. Interessantíssimo. Uma voz para ajuntar as ovelhas, e essa voz de exortação, de consolação. Tem que ver a primeira parte. Ele disse que deve ter também uma voz para espantar os lobos dos ladrões. Que é essa voz de você convencer por meio de contestação. Sabedoria muito bonita. Não é à toa, meus amados irmãos, que a exortação de Paulo para os presbíteros de Éfeso, dando o testemunho deles, vamos lá para Atos capítulo 20, temos esse contexto de contestação. Atos capítulo 20, veja que interessante como é forte a ênfase do apóstolo para advertir os presbíteros a tomarem cuidado por causa dos lobos vorazes, dos falsos mestres. No versículo 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores. Os presbíteros são supervisores. Para quê? Para pastorear. Os presbíteros são pastores. A igreja de Deus é de Deus, a igreja não são dos presbíteros, a igreja não é dos presbíteros, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso que a igreja é de Deus, Jesus Cristo. Foi ele que comprou a igreja com sangue. Ele só deu os pastores para cuidar dela. Mas a igreja é de Deus. E ele continua: eu sei, o apóstolo dizendo, e depois da minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes. Os lobos irão vir de fora. E não pouparão o rebanho, a igreja. Aí no versículo 30. E que dentre vós, do meio de quem? Dos próprios presbíteros, dos próprios pastores, dentre vós se levantarão homens falando de coisas pervertidas, corrompidas, para o quê? Para arrastar os discípulos atrás deles. Eu vou julgar o filme, vou queimar o filme dos meus colegas, os meninos. Pega a história da igreja e vai estudar quem foram mais responsáveis por desvio e ensino de heresia dentro da igreja de divisão. Foram os ministros da palavra.
Por isso que os presbíteros devem ser apegados à palavra fiel para exortar, para convencer, porque numa igreja onde tem presbíteros firmes, ministros da palavra não mandam, não fazem o que querem. Nós sabemos do contexto reformado na história. Nós sabemos. Sabe quem foram os primeiros a alertar a igreja da onda sobre Armínio? Presbíteros da igreja de Amsterdã. Armínio fez a sua primeira pregação lá na igreja de Amsterdã, começou a combater a doutrina da soberania, do decreto de Deus. Os presbíteros olharam assim, homens apegados à palavra, e disseram: esse menino está trazendo coisa estranha. Chamou ele na sala do consistório da igreja. Armínio chegou como um bom falso mestre, covarde, não assumiu diante dos presbíteros. Não, isso foi um problema, foi o mesmo, não sei o que, saída pela esquerda. Depois os colegas deles puxaram ele para ensinar em Lênin. E aí, a história do Armínio você já conhece. Se você quer uma igreja firme que suporte heresia e ataque de luz, ore para que tenham presbíteros firmes e apegados na palavra. Pode vir pastor que quiser vir, ou eles vão ser disciplinados ou eles vão ser consertados. Mas o problema hoje é que não tem presbíteros apegados à palavra para exortar e contestar os povos, porque eles viram o nosso Deus. O apóstolo ele se despediu recomendando os presbíteros ao Senhor e a palavra da sua graça. Veja o versículo 32. Veja o que protege os presbíteros. Novamente nós vemos a ênfase na palavra da sua graça. O texto diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, entrego vocês a mão do Senhor, e ao ver a palavra da sua graça. Esse é o sinônimo do Evangelho. É o Evangelho da graça de Deus. Aí ele fala, veja novamente como o apóstolo ele crê na suficiência da Escritura, no sola Escritura. Veja como é que ele diz que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Veja a suficiência do Evangelho mais uma vez sendo exaltada dentro de nós. Os presbíteros devem se unir no Evangelho, aqui revelado na Escritura, para manter a igreja protegida de lobos e em santificação. A palavra que lemos nos apresenta que um presbítero deve ser, em primeiro lugar, um ardoroso estudante da palavra de Deus e dos ensinamentos que fluem a partir dela. Entenda o seguinte, que não existe essa história de presbítero que não lê Bíblia. Ele tem que comer a palavra, beber a palavra, se mergulhar na palavra de Deus. E é interessante, ele tem que mostrar humildade. Porque quem não é humilde para aprender da palavra e a palavra não tem condições de ser um presbítero, pois quem tem a humildade de se colocar debaixo da palavra são aqueles que podem e têm capacidade de ensinarem a palavra de Deus ao povo de Deus. Não existe aquela história do padre Cícero. O padre Cícero diz o quê? Faço o que eu digo, mas faça o que eu faço. É até princípio bíblico disso. Jesus Cristo disse o quê sobre os fariseus? Olha, a tradição deles até que é boa. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eles fazem. Obrigado aí pelo assistente. É gramática. Veja
os exemplos bíblicos de homens que estavam dispostos a aprender ao Senhor. Vamos citar Abraão, Eubídio, Moisés. A Bíblia diz que ele era um homem manso. Nós vemos Davi, que enfrentou um Golias, mas era um homem segundo o coração de Deus, que estava em humildade. Ele enfrentava homens valorosos, grandiosos, mas ele era um homem humilde, obediente. Veja os profetas, quando eles eram chamados, eles não diziam: podem me mandar que eu sou o cara. Não, os profetas eles chegavam e falavam assim: eu sou homem, eu sou homem pequeno, eu sou criança. As instruções de Paulo, veja, que batizam um coração singelo, um coração humilde, inimigos de contenda. Veja o texto lá de Tito, capítulo 1, versículo 7. Veja como é enfático o ensino do apóstolo, sem falar nos outros textos, nas pastorais e em outros lugares. Quando ele cita, ele diz o seguinte: porque é indispensável que o bispo, esse bispo se relaciona aos presbíteros, seja irrepreensível, ele não tem uma mancha que possa impedi-lo de trabalhar no seu ofício, como despenseiro de Deus. Veja que os presbíteros, eles são os administradores da graça de Deus, eles que estão distribuindo a graça de Deus para a igreja. Que coisa linda! Especialmente não só se refere aos ministros, mas também aos presbíteros. Aí veja outros detalhes: não arrogante, não irascível, uma pessoa que se guia por facilidade, por natureza iracunda, não dado ao vinho, não esteja junto do vinho, não seja um bebedão, nem violento, nem cobiçoso de sua ganância. Aí nos versículos anteriores ele vai falar em modo positivo que eles devem ser: antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. E aí segue a pegada da palavra. Ele deve ser um ardoroso estudante da palavra de Deus e dos ensinamentos que fluem dela, e ele, na sua característica de buscar a palavra, ele busca em humildade a palavra. Em segundo lugar, disposto a aprender a doutrina, não abrir mão dela e ser apto para comunicar o ensino sadio às ovelhas, fazendo uso da exortação, da consolação, do estímulo, das admoestações vindas da palavra de Deus. Você vai ver isso em Tito capítulo 2. Veja como o apóstolo Paulo ele se preocupa a dizer a Tito o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Enquanto ele descreveu quem eram os insubordinados, aí ele começa o capítulo 2 dizendo o seguinte: tu, porém, faz o contrário, tu, porém, fala o que convém o quê? A sã doutrina, sempre doutrina. Eu quero que você saia desse curso aqui entendendo que os presbíteros são os homens apegados à doutrina, a sã doutrina. Aí veja só as descrições, de modo bem pastoral, para nós ouvirmos aqui a palavra de Deus. Quanto aos homens idosos, aos homens idosos, que sejam o quê? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sábios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, interessante que a palavra aqui é presbíteras, mas aqui não está falando de oficiais, não, de gente velha, idosa. Velha não ser pejorativo. Tem presbítera na igreja, tem que ter aqui presbítera, mas aqui é anciã. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. As mulheres idosas, elas iam de casa em casa visitando as pessoas, né? E o vinho não é pecado tomar vinho, pecado é embriagar-se. E ela chegava, mas você chegava a visitar 10 pessoas de uma casa. Toma um pouquinho aqui, vem um cafezinho de hoje. Toma muito, daqui a pouco estava virando o olho e viciada a visitar. Vamos lá. Não escravizadas a muito vinho. Agora veja o ministério das mulheres idosas dentro da igreja. Veja o verdadeiro ministério, entre aspas, das presbíteras, ou seja, das mulheres idosas. Veja que
coisa linda. Porque às vezes, muitas vezes, dentro da igreja, as mulheres idosas se acham inoperantes. Né? Mas essas velhas, mas veja qual a posição que a palavra de Deus diz dessas mulheres. Elas são mestras. Mestras do bem. Como é que elas vão fazer isso? Com o objetivo de quê? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a serem o quê? A amarem ao marido. Veja a característica das mulheres bíblicas. Viu? Por causa do secularismo que existe, as mulheres deixaram a sua missão de mãe, a sua missão de esposa e esquecem do seu ministério primeiro, depois que elas se casam e têm filhos. Mas vamos ser assunto para outro estudo. A amarem ao marido e a seus filhos, a serem o quê? Sensatas, sóbrias, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada, insultada. Sabe qual é um dos maiores elementos que o diabo usa para que a palavra de Deus seja difamada nos lares? São mulheres que não cumprem a sua missão. Vamos continuar. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, julguem tudo, de modo muito sábio. O jovem de hoje não julga nada, é um boboca o jovem de hoje. De fato, se o apóstolo, o escritor, dizia que eram estudos dos jovens, os jovens de hoje, dessa geração, são plus-estudos. Estudos a mais. Eles têm que ser criteriosos. Torna-te pessoalmente, ele fala para o ministro, padrão de boas obras. E aí, veja novamente, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, palavra sã, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito ao ministério da palavra. Quanto aos servos, ele serve. Sejam o quê? Em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, pela palavra que a gente viu, aqueles que contradizem, não curtem, nem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de o quê? Ornarem. A palavra aqui é honrar, se você deixar, não dá tanto valor, você embeleza aquilo. Em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vocês já contaram quantas vezes essa palavra doutrina, sã doutrina, palavra fiel, tal, isso está surgindo aí? Sabe qual é um bom funcionário crente? É aquele que faz seu papel fiel. Olha, tem tanto patrão invocado com o Evangelho, como se diz aqui no Nordeste, que os funcionários chegam atrasados, são respondões, só vêm pedindo salário alto. Aí quando há uma brechinha da vida, aceite Jesus. Aí o patrão diz, tá, você quer que o teu jeito melhor do que. Mas veja, irmãos, para a gente não perder o alvo do nosso trabalho. Veja que quanto ensino na Escritura tem para que o presbítero ele exorte, ele console, ele estimule, ele dê demonstrações do reino de Deus para a sua igreja, a igreja de Deus. Eu não entendo. Eu acho que é somente porque as pessoas, os presbíteros, não estão lendo a Escritura. Porque se eles lessem a Escritura de fato, estudassem a Escritura, amassem a Escritura, crescem na Escritura, lembre-se que eu falei que o maior problema nas aulas passadas, hoje, dos oficiais e pastores é falta de credulidade, de fé no poder da Escritura. Mas veja só nessa parte da Escritura, quanto ensino nós temos para sermos bons pastores e presbíteros do rebanho de Deus. O chamado dos presbíteros é preparar uma palavra, exortar, conversar. Terceira coisa, da mesma forma, preparado para refutar aqueles que se opõem à
doutrina da Escritura. Nós vimos isso bem na vez passada. Veja que o apóstolo ele escreve também nas pastorais. Lembre-se que essas cartas, primeira carta, segunda carta de Timóteo, Tito, faz parte de um conjunto que fala de escritos que chamam de pastorais. Foi escrito com o objetivo de guiar os pastores e presbíteros a trabalharem no rebanho de Deus. Praticamente no mesmo tempo. Chamava os presbíteros a ensinar outros oficiais, da mesma forma, preparar para refutar aqueles que se opõem. Repito isso para vocês. Veja o texto onde 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. É claro que ele está escrevendo aqui ao ministro Timóteo, mas isso se aplica bem pelo que nós já vimos em Tito, aos presbíteros também. Aos presbíteros também. Diz o quê? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva o quê? A contender. Fuja de briga. Sua vida não é de briga. E sim deve ser o quê? Brando para todos. Apto para instruir. Essa aptidão está dentro desse contexto. E não somente saber a doutrina, mas saber aplicar a doutrina, ter condições de refutar. Paciente. Agora veja como ele deve exercer a disciplina. Disciplinando com o quê? Mansidão. Os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Arrependimento é algo que vem de Deus. E aqui ele está falando dentro do contexto de falsa doutrina. Quem vive falsa doutrina precisa se arrepender. E os discípulos, os apóstolos, os profetas, os presbíteros, eles vão disciplinar com mansidão aqueles que se opõem, porque eles entendem que essas pessoas que estão no erro teológico, eles estão precisando de uma operação do Espírito Santo para libertá-las. Por quê? Porque elas estão presas pelo diabo, pelo texto, o pai da mentira e de toda a falsa doutrina. Para que Deus não só conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno do quê? A sensatez, sair da loucura, livrando-se eles dos laços de quem? Do diabo, o pai da mentira, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Erro teológico, é a armadilha de Satanás. Os presbíteros são aqueles que abrem a boca dos lobos e tiram dos dentes dele as ovelhas de Jesus. E eles também fazem o trabalho do Espírito para tentar convencer da verdade esses que estão presos por Satanás. O ensino reproduzido, ensino bíblico que a gente até agora tem visto, reproduzido os regimentos e formas de ordenação. Eu estou citando para vocês aqui a forma de subscrição dos oficiais das igrejas reformadas. Essa forma foi adaptada há mais de 500 anos. Ela vem sendo usada pelas igrejas na Holanda, na França e em outros países da Europa continental. E vejam que aqui cada oficial das igrejas reformadas continentais, desde a época da reforma, assinam. É claro, com as suas certas modificações com o tempo. Diz assim: nós presbíteros, essa é uma forma comum a tanto presbíteros como a diáconos, estamos plenamente convictos de que a doutrina reformada, expressa nas três formas de unidade, a confissão de fé, o catecismo de Heidelberg e os 5 artigos da fé contra os arminianos, está em plena conformidade com a palavra de Deus em todas as suas partes. É uma confissão, um compromisso um compromisso pleno com as confissões. Os reformados, eles têm esse compromisso pleno, não são partes, toda, e nem é um sistema, é toda. Por isso prometemos que nós, cada um em seu próprio ofício, porque fala de presbíteros e diáconos,
Ensinaremos esta doutrina com dedicação e a defenderemos fielmente e rejeitaremos qualquer ensino que esteja em conflito com a doutrina reformada. Nós entendemos reformado como sinônimo de bíblico. Isso são as palavras da nossa forma de subscrição. Agora vamos lá para a IPB, Igreja Presbiteriana, lembrando aos irmãos que estão assistindo pela internet, vocês que estão aqui, eu estou citando documentos de igrejas que eu conheço. Eu não conheço outras que declaram. Pesquisei e não achei. As funções dos presbíteros que eu tenho achado é só função administrativa, na maioria dos documentos que eu já estudei sobre essa questão da visitação pastoral. E veja o que a IPB diz, e que os presbíteros da Igreja Presbiteriana professam e se comprometem quando eles são ordenados. Diz o seguinte: os presbíteros regentes são representantes eleitos e imediatos do povo. Como tais, os vemos, melhor dizendo, como tais, os vemos exortados na Escritura, isso é o texto lá, a velar sobre si, lembre-se de Atos, atentai por vós, eles, olhando com cuidado dos oficiais, primeiro cuidar de si mesmo, para não se ligar. Aí veja o que é que o texto diz. Como tais, nos vemos exortados na Escritura a velar sobre si e sobre o rebanho confiado a seu cuidado, a fim de que, com o objetivo de que não entre nele, no rebanho, qualquer corrupção de doutrina e costume. E lá, a forma cita Atos 20, esse texto que nós estamos estudando. Agora veja, parece citação, fechei aspas. Esse dever é desempenhado, esse dever de não deixar a igreja ser corrompida por doutrina estranha e costume estranho, esse dever é desempenhado de acordo com a Escritura e as confissões presbiterianas. Quais são essas confissões? Confissão do Império Westminster e os catecismos maior e menor, porque os presbíteros, quando eles são ordenados, eles fazem votos de manter a igreja unida na fé, e eles fazem votos que dizem que eles creem que essas confissões contêm um sistema de doutrina exposto na palavra de Deus, e é com base nisso que eles vão evitar que a corrupção doutrinária e costumes malignos entrem nas suas igrejas. Isso é voto dos presbíteros presbiterianos. Lindo voto. Então, é um compromisso dos presbíteros. Também o artigo 22, que eles abraçam como membros, vai ser a citação minha, né? Eles abraçam como membros e prometem defender como oficiais, porque cada presbítero ele se compromete. E o ministro da palavra é mais severo ainda, o compromisso dele com a palavra, pela forma de ordenação. Ele diz que até o ponto de morrer. Então a gente está estudando isso no contexto das visitações. Vamos lá, os presbíteros equipando-se para defender o rebanho. Veja aí o lobo, ele gosta de pular a porta do aprisco. Ele gosta de entrar no aprisco. Às vezes vai que esse lobo tenha sido afumentado, saindo. Nós temos as palavras direcionadas aos presbíteros. Essas palavras chamam muita atenção para a defesa do rebanho. Para os presbíteros, somos defensores do rebanho. Os presbíteros se equipam para poderem ser bons pastores, enchendo a igreja com a sã doutrina da palavra, deixando ela encharcada com a palavra. Entenda o seguinte, que o falso ensino é um perigo mortal para os judeus. Mata a crente, falso ensino. E a defesa contra o falso ensino vem do púlpito. Lembre-se das aulas passadas que não adianta muito você apelar para ter visitação pastoral fielmente, se no seu culto da sua igreja a igreja não está recebendo a sã doutrina, a palavra de Deus. Lembrem-se que a restauração das visitações foi posterior à restauração do culto. Primeiro os cultos foram tomados, para depois as casas voltarem a ser tomadas pela palavra, na época da reforma.
Então, vamos olhar dentro de um contexto onde o culto esteja transmitindo a palavra de Deus. E nós devemos orar para isso. O púlpito combate a defesa contra o falso ensino vem do culto e das visitas domiciliares. Através das visitações, os presbíteros refutam o falso ensino e protegem o rebanho dos lobos. A maneira mais eficaz, meus irmãos, para nós refutarmos o falso ensino, não é ficar derrubando o que as pessoas acreditam. Não tem aquela tática de testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová pega, seleciona um textozinho, isola o texto e começa a pegar vários outros textos isolados, e ele já tem aquele kit de texto pronto para envenenar você com a má doutrina deles. Aí você chega e diz: eu quero apresentar um livrozinho a você, aí com aquela conversa bonitinha e tal, aí começa a citar textos que vão abatendo, querendo abater a doutrina da Trindade. Mas os pastores, os presbíteros, não precisam ficar citando e derrubando. O que é que os presbíteros precisam se preocupar? Eles precisam se preocupar a saturar completamente a igreja com a palavra de Deus. É culto de visitação, é instrução, é exortação, é encontro. Quando você tem uma igreja saturada com a palavra de Deus, meus amados, a erva daninha do falso ensino dificilmente vai brotar no meio dela. Vai até nascer, mas vai ser logo abafada. Porque nós podemos até conhecer todas as doutrinas falsas do mundo, mas isso não é suficiente. Os presbíteros, eles precisam conhecer sim a palavra, mas eles precisam viver essa doutrina de tal forma que eles possam ser modelos daqueles que por eles são governados. Veja aqui o texto que o apóstolo usa para Tito. Ele diz o seguinte: ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 7. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. O testemunho dos presbíteros, homens que amam a palavra, que são apegados à palavra, exortam e refutam para uma igreja brotar desse mesmo pilar e brilhar desse mesmo pilar. Conclusão: equipando-se para equipar outros nas visitações. E os presbíteros precisam serem conhecedores da sã doutrina. Melhor dizendo, o que é que os presbíteros precisam para serem conhecedores? Desculpem aí, faltou esse para serem conhecedores da sã doutrina e crescerem na sabedoria da palavra. O que é que eles precisam? O que é que tem escrito aí? Disciplina. Quando eu falo disciplina, não é a disciplina eclesiástica. Tem para a gente que precisa disso também, que está falando dos seus ofícios. Se houvesse mais isso nas igrejas, teria menos problema nas vidas dos membros, presbíteros sendo disciplinados, eclesiasticamente falando. Mas eles precisam de disciplina. Os presbíteros, eles precisam se educar com o objetivo de terem tempo para, primeiro, estudar e meditar na palavra. Não só estudar, mas é meditar. É você ver o texto. É você, Senhor, o que é que isso está dizendo para aqueles primeiros leitores? É se aprofundar nessa palavra, é pensar como o Espírito Santo aqui na palavra está falando para mim. O que é que ele está falando para mim? É por meio de estudar e meditar a palavra que o Espírito Santo vai dando sabedoria aos presbíteros para que eles possam também pastorear as ovelhas. A Escritura, lembrem-se, é o livro que governa a vida e o trabalho dos presbíteros. Estudar e meditar no texto da Escritura, buscando a iluminação do Espírito, para que dela nós tenhamos sabedoria para guiar, alimentar e proteger o rebanho de Cristo. Nessa tarefa, meus amados irmãos, nós podemos dizer que se faz necessário, assim, também o uso de bons livros bíblicos. Quero recomendar a você: no Brasil nós temos já bons livros, comentários bíblicos, nós temos escritos dos reformadores, nós temos escritos dos puritanos,
e nos trazem muito ensino da palavra para nós podermos estudar a palavra e podermos meditar a palavra. Agora lembre-se, o principal livro e a palavra de Deus é esse livro aqui. Comentários e manuais são instrumentos para te ajudar a conhecer este livro, muito inspirado. Como eu não sabia, quer dizer, na minha pesquisa sobre um puritano chamado Thomas Manton, ele tem um manual de meditação. Ele escreveu um manual de meditação para Deus. Eu queria depois conhecer esse material. Mas quando você quer estudar e meditar na Bíblia, você busque bons livros. A editora Cultura Cristã tem produzido as séries de comentários bíblicos de Hendrickson e também de Smaker. São bons comentários bíblicos dele. Nós temos agora a antiga Paráclito, mais a Fiel, tem produzido os comentários de João Calvino, bons comentários bíblicos, fiéis à palavra de Deus e à doutrina bíblica. E outros escritores. Nós temos essa bênção. Os presbíteros têm que estudar e meditar a palavra de Deus com auxílio dessas coisas. Eles não vão para seminário, na maioria deles. Em segundo lugar, os presbíteros precisam estudar as confissões de fé, que são fundamentais na palavra de Deus. As igrejas de Cristo, elas sempre se preocuparam em deixar clara a doutrina da palavra de Deus. Veja quantas referências nós vemos da sã doutrina, a palavra fiel e seus sinônimos. A igreja, pela obra do Espírito Santo, ela crê com o coração e ela confessa com a boca. Romanos capítulo 10 nos fala isso. E a igreja de Jesus Cristo, ela, no seu caminhar histórico, ela se preocupou em desenvolver credos, em desenvolver confissões. E a reforma, meus amados irmãos, foi um período áureo da confecção das confissões e dos catecismos. E esses documentos, eles são verdadeiros guias para nós aprendermos a palavra de Deus. Não são palavra de Deus, mas nos guiam a aprender a palavra de Deus. E eles servem para nos manter seguros dentro da sã doutrina, protegendo-nos do falso ensino e de seus mestres. Um dos meus professores no seminário, o Dr. Nelson Tosterman, ele disse uma frase interessante para vocês. Ele disse que as confissões são feitas à pele do corpo. Você já parou para meditar a importância da sua pele? Ela deixa tudo que tem que estar dentro, dentro, e tudo que tem que estar fora, fora. Então, tudo aquilo que é bom para a igreja tem nas confissões e nós nos protegemos pelas confissões. Mas também o falso ensino que tem que ficar fora da igreja também não entra, porque essa pele confessional nos protege. Os presbíteros devem ser exímios estudantes das confissões bíblicas. Eu falo especialmente dos presbíteros presbiterianos e reformados. Compartilhar e buscar sabedoria com outros servos de Deus que sejam apegados à palavra de Deus. O Espírito Santo, ele usa servos de Deus mais experientes na palavra para nos amadurecer e nos fazer crescer na sabedoria. Nunca nós devemos dar lugar ao orgulho, achando que não precisamos de ajuda de outros oficiais para desempenhar bem o nosso ofício. E isso inclui, meus amados irmãos, um texto da palavra de Deus, isso vem da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, versículo 2, ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Veja que o auxílio e o uso de outros homens para fortificar Timóteo estava sendo praticado. Homens fiéis. Aí continua.
unir-te a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nosso papel nesse trabalho pastoral, você que é presbítero, você que é oficial da igreja, é de fato buscar e compartilhar sabedoria com outros oficiais. Fiel, procure os que querem ser apegados à palavra. E isso inclui também a leitura de bons livros escritos por homens de Deus. E o último ponto para nós encerrarmos: oração. Os apóstolos, eles disseram que eles tinham que se dedicar à palavra e à oração. A oração associada ao estudo da Escritura é o meio que temos para alcançar a sabedoria bíblica necessária para nós desempenharmos bem o nosso trabalho nas visitações. Tiago diz, o irmão do Senhor, ele escreve, dizendo o seguinte, Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. E a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, nada passa na nossa cara. E ser-lhe-á concedida a sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se você é um presbítero, você está aprendendo essa doutrina por meio destes estudos, não fique tímido. Pelo contrário, se derrame em oração. Ore ao Senhor. Ele dá a sabedoria, Ele dá do Espírito Santo para aqueles que entendem. Lembra-se que Jesus Cristo ele falou para o Pai que o seu filho lhe pedindo pão, que dará pedra ou escorpião. Aí ele fala sobre a oração como sendo um meio da providência de Deus para que o Espírito Santo seja concedido aos seus eleitos. Ele disse: então qual de vós que orando, pedindo a Deus o seu Espírito, Ele não vos dará? Você se sente um presbítero e diante daquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui, tímido, ore. O Senhor capacita aqueles a quem Ele consagrou. A nossa suficiência vem do Senhor. O apóstolo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, quando ele está falando do seu ministério, e eu quero encerrar com esse texto, ele diz palavras tão lindas acerca da humildade de um homem de Deus. Ele diz, começamos, 2 Coríntios 3, versículo 1, ele fala: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós, outros ou de vós? Veja que era uma prática bíblica de carta de testemunho. Aí ele começa: ele continua, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. A própria igreja de Corinto era um depoimento claro de que ele tinha um ministério dado pelo Espírito Santo. Aí ele continua: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Veja que homem apegado à palavra. Ele continua: pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus.
agora convido o presbítero Manuel Canuto que ore ao Senhor, encerrando essa nossa aula de hoje. Pai bendito, nós damos graças, Senhor, por esse privilégio que nos concede mais uma vez estudarmos a tua palavra. Uma mensagem do nosso coração, uma exaltação. Graças a Deus por tua vara, Senhor, que a tua vara nos consola, diz a tua palavra santa. Levanta, Deus, na tua igreja, homens valorosos, destemidos, mas humildes de coração, dependentes de ti, conscientes de que a nossa suficiência vem só de ti. Homens que tenham a tua mente e o seu coração cheios da convicção da tua palavra, da doutrina correta. Deus bendito, ajuda-nos, Senhor, a não termos apenas nas igrejas como líderes, não apenas administradores, mas administradores da graça de Deus das vidas. Posso desempenhar com seriedade nesta tarefa estratégica, seriedade nesta reunião, reverência no nome da tua palavra. Pai, ajuda-nos, a nossa igreja, as nossas igrejas, levanta o homem que possa pastorear o rebanho, de uma forma que eles possam ornar a doutrina, não apenas conhecer, mas praticar, mas ser exemplo dos fiéis. Pai, ajuda a tua igreja, levanta pastores, presbíteros, diáconos, que possam subscrever as tuas confissões como delegadas. Nós precisamos, urgentemente, de uma igreja robusta, forte, que possa ter os seus mestres, os seus pastores, presbíteros, aqueles homens que levantem a espada da verdade, para a defesa da fé. E assim possamos ter, ó Deus, igrejas também fiéis a ti, robustos que sejam para a tua glória. Ó Deus, com tristeza que dizemos, se temos pastores frágeis, sem convicção, sem fidelidade, é porque temos também presbíteros da mesma qualidade. Ó Deus, graças para nós, para o Brasil, para a tua igreja, homens destemidos, corajosos, que acima de tudo abraçem o Evangelho de Cristo e vivam os Evangelhos. Ajuda-nos a desempenhar esta função como presbítero da igreja, a consolar o teu povo e orientar o teu povo, exaltando-os, e assim veremos um povo forte, e assim vamos ser glorificados na vida da igreja. Oramos pedindo através do ministro servo, pastor Adriano, dá-lhes intrepidez, coragem, e sabedoria para ensinar isso nos nossos dias. Precisamos desse ensino, mais do que isso, viver este